Boa noite a todos, graça e paz, Deus abençoe cada um. Quanto tempo que a gente não se vê, não se fala, mas Deus tem falado com todos nós, né, meus irmãos? Hoje é mais um dia de culto, um culto diferente, mas eu creio que é um dia que Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas através da palavra dEle, né? A palavra maravilhosa do Senhor. Convido você que está na tua casa, com a tua Bíblia, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, uma palavra muito conhecida, no versículo 4 em diante, chamado a parábola do semeador. Peço que você, aí na tua casa, através do teu celular, através da tua Bíblia, nesse momento, você possa conosco estar acompanhando. E deixa aberto nesse capítulo, meus irmãos, capítulo 8, nós vamos ler apenas alguns versículos, apenas 5, né? 6 versículos, do 4 até o 9. E depois nós vamos aí estar explicando para os irmãos e falando através da palavra até o versículo número 15. Amém? E ajuntando uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, ele disse por parábolas. Um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra caiu em boa terra. Nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Até aí, irmãos. Senhor Deus e Pai, dá direção, Pai amado, à minha vida pelo Teu Espírito Santo. A unção do Teu Espírito Santo. A palavra, Pai amado, que Tu tem ordenado no dia de hoje, Senhor, seja falada. Eu tenho certeza que a boa terra do coração que nós acabamos de falar hoje, Senhor, que já foi preparada com os louvores, leitura de salmo, orações, Senhor, nesse momento está pronta a receber a palavra do Senhor. E tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria falar um pouco acerca disso. O Senhor tem falado esses dias comigo. Nós temos levantado nas madrugadas e orando acerca do que está acontecendo no mundo, acontecendo no nosso país. Mas eu tenho que crer em uma coisa, meu irmão. Se existir uma pessoa verdadeira que pisou na face da terra, uma pessoa leal, uma pessoa que falava todas as coisas corretas, esse foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou falho, você também que está ouvindo também é. Moisés, Isaías, Pedro, João, todos foram falhos. Mas quem está explicando essa parábola para mim e para você é alguém que jamais falhou, que jamais errou, que jamais mentiu. Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui ele começa a explicar uma parábola que caíam ali em 4 lugares diferentes. E quando acaba, é óbvio que os discípulos, cheios de dúvidas na cabeça, perguntaram: mas o que quer dizer isso, Senhor? Que parábola é essa? E ele disse assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Essa é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então ele começa dizendo assim sobre a semente. Essa semente lançada aí nesses 4 tipos de solo, essa semente, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, que talvez muita gente não dê crédito, mas quando aperta o calo, né, como nós estamos passando esses dias, muita gente está dando crédito à palavra de Deus, buscando, estando em todo o tempo atrás, hoje buscando cada vez mais, porque cada dia que passa, irmãos, nós estamos aproximando de que Jesus vai voltar a buscar uma igreja dele. Amém? E essa igreja, meus irmãos, ela é uma igreja que não tem placa, não tem denominação, é algo que só o Senhor sabe. E nós cremos que nós fazemos parte dessa igreja, eu e você, nós somos a igreja do Senhor, nós somos vidas, né? A palavra do Senhor diz que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas habita na minha vida e a tua vida. Ele começa dizendo aqui
que o semeador saiu para semear e quando semeava caiu alguma junto ao caminho e foi pisoteada. E as aves do céu a comeram. Presta bem atenção. Elas foram pisoteadas. Imagina uma pessoa passando por um caminho, semente, ninguém deu bola para a semente. E ela foi pisoteada, pisoteada e serviu de alimento para as aves que vinham, então, e bicavam e levavam embora ali o alimento para os ninhos dela e levavam ali para os filhotes, talvez, e para elas mesmas. A gente olhando para isso, e a palavra do Senhor diz que ele traz uma explicação no versículo 12, dizendo que estão junto do caminho. Esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Então presta bem atenção. Qual é o tipo de pessoas que nós vemos muito hoje em dia? São pessoas que querem resolver algum problema. A pessoa está com algum problema, por exemplo, na casa dela, ela está sem emprego, ela corre para a igreja, ou corre pedindo ajuda para você, dizendo, ora por mim lá, por favor, eu preciso do emprego. Ou então eu tenho algum parente meu com enfermidade, está doente, ora para mim por isso, por aquilo, e ela busca a presença de Deus somente por algum tempo. E se foi ou não foi completado isso na vida dela, se ela teve o emprego de volta, se a vida que ela orou foi curada ou não, um pouco me importa. Mas eu sei, irmãos, que muitas vezes nós que estamos nesse caminho do Senhor, nós vemos que muita gente se passaram do nosso lado, e talvez até entraram nas igrejas e sentaram do nosso lado e cantaram hinos e louvaram a Deus, mas hoje não estão mais na presença do Senhor. Porque infelizmente elas foram buscar, meus irmãos, a bênção e não o abençoador Jesus. As pessoas estão indo para buscar algo do Senhor, mas não Ele. As pessoas vão para buscar algo, mas que se satisfaça o teu interior, para que preencha o teu interior, mas isso é passageiro. Então essas pessoas, quer dizer, o inimigo vem e toma aquilo que elas até ouviram que foi bom, mas hoje em dia não dá mais, hoje em dia eu não tenho mais tempo, é tanta correria, tanta coisa. E a palavra do Senhor, ela diz no livro de 2 Timóteo, não precisa abrir, eu vou explicar para você, no capítulo número 3, a palavra do Senhor diz assim que, sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, porque haverá pessoas, homens, amantes de si mesmo. Ou seja, muitas vezes a gente vê que nesse momento de pandemia, poucos buscam união, poucos buscam interceder um pelo outro, orar pela família de outro, mas cada um pensa em si próprio, olha para o seu umbigo. Cada um salva a sua pele. Aquilo que Satanás falou para Jesus da conta com Jó, pele por pele, né? E ali, meus irmãos, hoje a palavra ela não muda, ela é incrível. A palavra passou anos e anos que ela foi escrita e ela está tão atualizada com os dias de hoje. E aqui Paulo está falando para um jovem chamado Timóteo, dizendo para ele, cuidado, sabe que porém nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, soberbos, olha só o que diz isso, sem afeto natural, irreconciliáveis, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, ou seja, a pessoa quer dar um jeito na vida dela, né? Então a gente viu que muita gente que a gente conheceu, que a gente já esteve do nosso lado, hoje simplesmente está afastada. Às vezes a gente fala com a pessoa, ela fala assim, não, mas Jesus está dentro do meu coração, mas será que está mesmo? Será que está só na hora difícil, ou será que em todo o tempo Jesus está e fez dela o templo do Espírito Santo? Segundo, a palavra diz assim, e a outra semente caiu sobre a pedra, e nascida secou-se porque não tinha umidade. Olha, presta atenção, umidade, água, né, meus irmãos? Relata tudo a uma presença, né, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aqui o Senhor está dizendo assim, estes que estão sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas no tempo da provação se desviam. Ou seja, são pessoas um pouco melhor que aquelas outras. Eles tentaram por algum tempo, mas a luta, a aflição, talvez tão grande contra a vida dela, foi isso que ela se afastasse, falando, olha, tá tão difícil. Eu digo sempre uma coisa lá na igreja para os irmãos, estou dizendo para a tua vida também, se com Cristo já está difícil, irmãos, sem Cristo é impossível.
Sem Jesus é impossível viver nesse mundo. Sem Jesus é impossível. E Ele deixou para a minha vida e a tua vida, para que vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Foi a palavra que eu falei na semana passada. Mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, para que vocês tenham paz. Ele falou, vocês vão ter aflições. Jesus não deixou ninguém, irmãos, desavisado a respeito disso. Quer dizer, o problema, a luta, a doença, a enfermidade, isso chega na casa daquele que serve a Deus e do que não serve. Mas a resposta final é como é que eu vou fazer no problema no momento da luta. Aqui diz que cai sobre a pedra. E ele diz assim, ouvem a palavra, recebem ela com alegria, mas como não tem raiz, olha só, pessoa sem raiz, onde você está enraizado, quem é teu alicerce? Não pode ser homem nenhum. Você tem que estar alicerçado na rocha que é Cristo. Jesus Cristo é tua rocha. A recebem com alegria, mas como não tem raiz, creem por algum tempo, mas do tempo da luta, da prova, se desviam. E olha o que está dizendo, irmãos. Primeiro nós ouvimos aqui que o inimigo vem e toma a palavra do coração para que elas não se salvem crendo. Agora fala aqui de pessoas que se desviam do caminho do Senhor. Terceiro, a palavra diz assim, outra caiu entre os espinhos. Crescendo com elas os espinhos, sufocaram. Olha, presta bem atenção, foram sufocados. E Jesus explicando diz, a que caiu entre os espinhos, esses são o que ouviram, indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Presta bem atenção. E não dão o fruto com perfeição. Olha que coisa. Eu creio que essa parte do deleite, do tempo bom, irmãos, que a gente pensa, esse tempo, muito pelo contrário, não pode me afastar de Deus. Ele tem que trazer mais perto do Senhor, para que eu reconheça e creia. Porque no tempo difícil, meus irmãos, como é a luta ali que é difícil, o Senhor deixou para a minha vida e a tua vida, dizendo assim, amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como uma coisa estranha vos estivesse acontecendo, mas alegrai-vos o fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, no tempo da tribulação, da luta, eu sei que eu tenho Jesus do meu lado, eu sei que Ele vai à frente, Ele vem para desfazer toda a obra do inimigo. Mas o tempo do deleite, o tempo que o mar está calmo, no tempo que o mar parece que está como uma piscina, né? Assim, tranquilo, sem onda, sem nada com a minha vida. É isso que é o perigo, é nesse tempo que é o perigo, irmãos. É nesse tempo que irmãos, que pode ser o tempo mais perigoso para a minha vida e a tua vida. E eu não estou falando isso a respeito de ter dinheiro, ter coisas assim. Mas o problema principal, Paulo dizendo àquele jovem Timóteo, ele diz assim, porque nada trouxemos para esse mundo é manifesto, é que nada podemos levar dele. Você chegou para esse mundo nuzinho, sem nada. Você vai voltar para esse mundo sem nada. Você vai sair desse mundo, perdão, sem nada. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso felizes e contentes. Porque os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitos desejos loucos e nocivos que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor, presta bem atenção, não é o dinheiro. É porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas ele diz assim, mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa fé, toma posse da vida eterna. E é um perigo muito grande, né, meus irmãos? Nós conhecemos a palavra do Senhor. Ela diz no livro de Lucas, no livro de Mateus, sobre um jovem rico que se aproxima do Senhor Jesus. E ali ele pergunta, Senhor,
Bom Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Veja bem, ele pergunta para Jesus. E Jesus olhando para o interior dele, porque Jesus ele não olha para o nosso exterior. Jesus olha para dentro de nós. Jesus sabe o que está acontecendo lá dentro. Jesus olhando para dentro dele, Jesus perguntou acerca dos mandamentos. E ele ali, ele diz assim, tenho observado tudo desde a minha mocidade. Olha que coisa que ele diz assim, tenho observado tudo, tudo. Eu faço tudo certinho. Eu sou correto em tudo. Eu estou assim, estou 10, né? Eu estou perfeitinho, Senhor. Mas a situação que nós vemos, irmãos, é que não era desse jeito. Não era nessa condição que ele... Desculpa, eu falei para vocês em Mateus 7, não é. É Lucas 18, 18. Não é, meus irmãos, isso que a gente estava vendo. A situação dele era bem mais difícil, porque o primeiro mandamento ele já quebrou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento ele já quebrou, ele falou, observe tudo. Porque Jesus é aquele que olha dentro do coração. E Jesus olhando para ele falou, te falta ainda uma coisa. E ele talvez pensou, mas eu tô achando que até hoje eu era perfeito. Nós não somos perfeitos, falta muita coisa na nossa vida, meus irmãos, você pode crer nisso. E Jesus é aquele que olha o nosso interior, dizendo, venda tudo que você tem, reparta para os pobres, e você terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E a palavra diz que aquele jovem, ouvindo tudo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Sabe o que ele está pensando? Assim, ó, eu vou servir Jesus, seguir Jesus, mas é o seguinte, olha, eu vou seguindo ele, se apertar o calo, sabe como que é? Olha, eu tenho uma propriedade, um terreno, tenho isso e aquilo, vamos pensar nos dias de hoje. Eu vou servir Jesus, mas se Jesus chegar para você nesse momento e falar, olha, pega tudo que você tem e dê para os pobres. Jesus não pediu para ele, presta muito bem atenção, não pediu. Jesus não precisava nada disso, Jesus falou, entrega para os pobres, eles estão precisando, eu não preciso. E nós sabemos que ele saiu triste disso, meus irmãos, ficou muito entristecido. Um moço que estava tão perto da salvação, tão perto ali, mas não encontrou a porta da salvação, que é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é um perigo, né? Latente, né? Como nós vemos aqui, o amor ao dinheiro, o amor aos deleites do mundo. Quando as coisas do mundo se tornam mais assim, doces para nós, né? É mais bonito, é mais saudável, é mais gostoso as coisas do mundo, o manjar oferecido lá fora. Aí é melhor do que servir a Deus. Servir a Deus não é fácil servir o Senhor a cada dia, tomar sua cruz. É cada dia servir o Senhor. Às vezes o Senhor é a porção de cada dia Ele derrama na minha vida e na tua vida. É assim que acontece. Mas eu quero viver, meus irmãos, isso na minha vida, porque a palavra do Senhor diz assim, essas pessoas não dão fruto com perfeição. Por quê? Porque o amor delas está em outra coisa. O Deus delas é mamon, o Deus dela é outra coisa. Não querem se interessar mais pelo Senhor. E por último, o Senhor diz que achou a semente, ela caiu numa boa terra. E nascida ela produziu fruto 100 por 1. E Jesus dizendo que caiu em boa terra são os que ouviram a minha palavra e a conservaram num coração honesto e bom. Olha que coisa maravilhosa. E dão fruto com perseverança. Glória a Deus. Quero falar duas coisas para a tua vida. Se você está ouvindo essa palavra hoje, significa que, irmãos, nós temos interesse de aprender cada vez mais sobre o reino do Senhor. Esses são que ouvirem a minha palavra, conservam no coração honesto, bom e dão fruto com perseverança. O importante é isso, porque a palavra diz assim, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Do que adianta? Você pensou ser bem sucedido, conhecido no mundo, eu sou tal, eu sou o doutor tal, eu sou o senhor tal, eu sou isso e aquilo, mas lá no final, quando todas as coisas, irmãos, dar conta a Deus de todas as coisas, ele olhar para a minha vida e a tua vida e dizer assim, eu nunca te conheci. Senhor, mas eu fui na igreja, visitei uns dias, eu fui no culto, participei, eu cantei, eu louvei, fiz isso, mas eu expulsei demônio. Olha, na minha vida teve tanta coisa, sabe? Nossa, eu orei uma vez, uma pessoa foi curada, e eu vou começar a achar de mim tanta coisa. Mas Jesus vai olhar para a minha vida e vai falar, mas eu nunca te conheci. E só aconteceram essas coisas, sabe por quê? Porque o nome do Senhor, meus irmãos, o inimigo ele foge. O inimigo bate em retirada.
Pelo nome do Senhor a enfermidade sai. Pelo nome do Senhor Jesus todas as coisas acontecem, gente. Mas chegar um tempo que as pessoas vão pensar isso. E a palavra do Senhor, olha que coisa, o que ela diz, irmãos, coisa maravilhosa. Isaías 55 foi o profeta que mais falou acerca de Jesus. Ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grande em perdoar. Deus perdoa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem a terra produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, presta atenção, você que é boa terra do Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, diz o Senhor, fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. É isso que Deus faz com a minha vida e a tua vida. É isso que o Senhor faz com a nossa vida, irmãos. Faz prosperar. E daí nós pensamos assim, mas o que é então eu ser desse jeito tão assim? E a palavra do Senhor, ela diz ali em Mateus no capítulo 7, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada edificada sobre a rocha. Presta atenção. Essa casa que Deus está falando, somos nós. A minha casa, a tua casa, todos os nossos filhos, as nossas parentelas, meus irmãos, estão edificados em Cristo Jesus.